Toda honra e toda glória seja para o Criador do Universo. Eu sou Eduardo Oliveira, vos cumprimento na paz do Senhor Jesus e hoje estudaremos a partir de agora a lição de número 8 com o tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Mais uma lição sobre o livro do profeta Ezequiel, com uma abordagem geral sobre a justiça divina. É a abordagem que estamos estudando nesse trimestre da nossa escola bíblica e estamos vendo como Deus trabalha de forma justa, com a sua justiça para com o seu povo, para com os seus servos, para com os que ele envia, para com aqueles que cooperam ou tentam prejudicar os seus filhos. Deus, ele é justo para abençoar quem abençoa os seus servos e também para punir aqueles que prejudicam o povo do Senhor. Na lição de hoje, nós vamos estudar com base no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ver uma abordagem que diz respeito aos pastores, aos líderes de Israel no tempo de Ezequiel. Ali, os contemporâneos de Ezequiel que estavam liderando a nação política e espiritualmente, e nós vamos ver como Deus tratou com aqueles homens, com aquelas lideranças, e nós estaremos estudando sobre o rebanho do Senhor, sobre os pastores ou líderes infiéis, e para finalizarmos o terceiro tópico, traz abordagem sobre o bom pastor, o pastor por excelência. Então, para a glória do Senhor, nós estamos aprendendo aí sobre esse maravilhoso conteúdo do livro do profeta Ezequiel. O textual da nossa lição é um texto de uma fala do bom pastor, o pastor dos pastores, Jesus Cristo. João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus é aquele que mostra na teoria e na prática, na forma com que ele ensina, conforme aquilo que ele diz e aquilo que ele fez e faz. Ele mostra o que é qual é o papel de um pastor, o papel de um líder, aquilo que deve pautar, de fato, a vida ministerial de um pastor, de um líder. A nossa verdade prática diz que as Escrituras, ou seja, a palavra do Senhor, revelam Deus como o pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos, ou seja, Deus mostrando que ele é o pastor do seu povo, o líder do seu rebanho, e que ele direciona, outorga também aos líderes da igreja essa função. Aí a verdade prática é concluída com a seguinte expressão: Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Então nós vemos que muitos têm o seu tempo à frente do rebanho do Senhor e que, por não cumprirem de fato a sua tarefa como líder, como pastor, Deus os remove. Deus remove a liderança má, os líderes maus, aqueles pastores, aqueles líderes que não estão fazendo a vontade de Deus, que não estão ali para cumprir de fato aquilo para o qual ele foi chamado. Deus remove e coloca outro. Deus está no controle de tudo e ele faz como ele quer. Quando ele quer, ele remove. Quando ele quer, ele coloca. Então,
a introdução da nossa lição nos mostra que o profeta Ezequiel, ele traz no capítulo 34 do livro, 4 pontos sobre a figura do pastor. Primeiro, ele mostra nos primeiros 10 versículos, ele fala sobre os pastores infiéis. Nos versículos seguintes, na segunda parte do capítulo 34, ele fala sobre Deus como futuro bom pastor. Depois ele fala sobre o julgamento entre as próprias ovelhas e ele encerra falando sobre o Messias como pastor de Deus. Então, é uma lição que é um capítulo que traz essa abordagem quádrupla, mas que a lição de hoje, ela restringe-se a abordar a questão dos pastores infiéis e do bom pastor. Então, a nossa lição traz um comentário sobre o capítulo 34 de Ezequiel, com a ressalva de que o foco da lição, a explanação desse assunto, aborda propriamente essas duas questões, dos pastores infiéis, dos líderes que não se preocuparam em cumprir a sua tarefa, e aquele que é supremo, o bom pastor. Primeiro ponto da nossa lição vai falar primeiro do povo, dos filhos de Deus, do rebanho do Senhor. O primeiro tópico fala sobre as ovelhas do Senhor. Então nós vemos o pastor Ezequias Soares faz questão de evidenciar, já no início desse primeiro tópico, que para nós termos uma compreensão mais profunda sobre o que significa esse termo que é muito utilizado na Bíblia, ovelha, e o relacionamento de Deus com os seus filhos, com os seus servos, com o seu povo, tratando-os como ovelha, é importante nós refletirmos primeiro, identificando literalmente o sentido da palavra ovelha, pensando lá no animalzinho mesmo, que é descrito como sendo ovelha. E depois que a gente passar a entender o que é a ovelha, as suas características, a gente passa a ter uma visão mais ampla do porquê nós, como igreja, como pertencentes ao rebanho do Senhor, somos chamados de ovelha. E, consequentemente, também temos Deus, temos Jesus na figura do pastor, sendo o líder desse rebanho. Nós vemos que, primeiro, ovelhas. A ovelha diz respeito à fêmea do carneiro, né? E esse termo ovelha aparece 74 vezes no Novo Testamento, na parte neotestamentária da palavra de Deus. E destas 74 vezes, apenas uma vez a Bíblia, no Novo Testamento, refere-se à ovelha de forma literal, falando propriamente ali do animalzinho. As outras 73 vezes, a Bíblia, quando nós vemos na Bíblia, em João 2,14, a palavra ovelha é usada no sentido literal, João 2,14. Nos outros 73 textos ou momentos ou passagens em que a Bíblia fala sobre a ovelha, é em uma figura de linguagem, né? No sentido metafórico. É a Bíblia falando do rebanho do Senhor, chamando-os de ovelhas, ou seja, usando a metáfora do animal, da ovelha, para referir-se à igreja, ao seu povo. A Bíblia, referindo-se à igreja, na esmagadora maioria das vezes, a palavra ovelha, no Novo Testamento, diz respeito, metaforicamente, à igreja do Senhor. A ovelha, portanto, é um animal dócil, e o pastor Ezequias Soares faz questão de evidenciar que ovelha é símbolo de sacrifício e redenção.
Segundo subtópico, natureza, a natureza das ovelhas. Esse subtópico diz respeito ao fato de que as ovelhas são animais indefesos e medrosos, ou seja, são animais que não têm em si mesmo grande capacidade de se defender e que não têm em si mesmo coragem, não vê em si mesmo condições de repente enfrentar ali suas maiores adversidades, os maiores inimigos. São animais que se assustam com facilidade e se dispersam, o seu bando dispersa rapidamente. Então são várias características que demonstram o quanto é um animal com características ali que mostram a sua fragilidade, as suas limitações. A nossa lição faz questão de evidenciar que uma ovelha, quando fica virada de costas com as patas para cima, ela não consegue se levantar e tem dois problemas. Primeiro é que ela pode morrer rápido, né? Ela pode morrer depressa porque ela tem dificuldade, estando com as pernas para cima, de se virar. Tem animais que você pode colocar ele com as patas para cima que em pouquíssimos segundos ele já está de pé. Já a ovelha tem essa dificuldade, ou seja, ela tem grande limitação. Inclusive, essa limitação da ovelha faz com que ela se torne presa fácil de predadores. Observemos, todo esse contexto, a limitação do ser humano. A ovelha, ela é muito dependente, ela é muito limitada. Nós somos inteiramente dependentes do Criador do Universo, completamente dependentes, extremamente limitados. E a lição prossegue dizendo que somente o pastor pode socorrer a ovelha. Só o pastor pode ajudar a ovelha. Só o pastor pode dar suporte para a ovelha. Se ela tentar sobreviver sozinha, ela vai ter muita dificuldade. Se vier o inimigo e ela estiver sozinha, ela vai ter muita dificuldade de escapar do inimigo. Se ela estiver em apuros, ela é um animal muito limitado para se autodefender. Então ela é extremamente dependente do seu líder, do seu pastor. Então, é necessário uma supervisão diária, ou seja, é necessário todos os dias o pastor estar ali cuidando, supervisionando, observando, ajudando, né? As ovelhas não cuidam de si mesmas. Então, as ovelhas, elas dependem sempre do seu pastor, do seu líder. A nossa lição cita, para fechar aqui esse tópico, que o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores, por causa dos inimigos, e também por causa de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Ou seja, o rebanho ele precisa muito do cuidado. Por causa do inimigo que pode atacar o rebanho, atacar a ovelha, e também por causa dos perigos do dia a dia que podem surgir, que eles vão precisar do líder, do pastor, ajudando, tirando do perigo, ajudando quando for atingido por algum mal, por alguma circunstância adversa. Então, a ovelha é um animal que depende inteiramente do seu pastor, do seu guia. Assim como nós, como ovelhas do Senhor, somos muito limitados, cheios de limitações, de defeitos, e precisamos todos os dias do pastor, nos guiando, nos ajudando, sarando uma ferida, nos guiando, direcionando, dando o norte para nós seguirmos, dando um norte para as nossas vidas. Terceiro, o rebanho. Quem é o rebanho de Deus? Quem é o rebanho do Senhor? Nós vemos que a Bíblia nos deixa entender que o rebanho do Senhor diz respeito no Antigo Testamento a Israel. No Novo Testamento, o rebanho do Senhor é identificado como sendo a igreja. Então, o rebanho do Senhor, na Antiga Aliança, o povo de Israel, na Nova Aliança, a igreja do Senhor. Nós vemos que diversas vezes o povo de Israel foi visto como ovelhas sem pastor, que é o contexto que nós temos
nesse capítulo 34 do livro de Ezequiel, que vamos ver com mais detalhes mais adiante. Quarto subtópico para fecharmos o primeiro tópico. Os pastores. Quem eram os pastores sobre os quais o profeta Ezequiel estava falando? Nós vemos no capítulo 34 que Deus usa o profeta Ezequiel para dizer, para levar uma mensagem para aqueles líderes, para aqueles pastores. E ele começa dizendo: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, ou seja, que não se preocupam com o rebanho, estão preocupados mais consigo mesmo, de cuidar de si mesmos. Ai de vocês. Quem são estes? Quem são estes pastores? Nós vemos que estes citados aí por Ezequiel, que também são citados pelo profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, como temos visto ao longo desse estudo trimestral da escola dominical, ambos se referiram a estes pastores. Jeremias 23, versículo 1 ao 5, ele fala sobre esses pastores, e diz respeito aos governantes, os líderes da nação naquela época. Então, estes estavam sendo por Deus advertidos, estes estavam recebendo esta dura palavra da parte do Senhor através do seu profeta, do seu servo, do seu porta-voz para eles. Por quê? Porque eles estavam desagradando a Deus, não estavam preocupados em cuidar do povo, sendo que eles eram os responsáveis por cuidar do povo. O guia, o líder, os pastores do povo na época. E agora, por conta dessa falta de cuidado, de capricho, em cumprir o seu propósito, a sua missão, é que Deus direciona o profeta agora para despertá-los, para que eles pudessem entender bem que eles estavam fora da direção divina e que eles precisavam se ajustar. E porque o povo estava sofrendo. Segundo tópico, sobre os pastores infiéis. Primeiro, o pastor de ovelhas. Nós vemos aqui que a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Então, a liderança, ela precisa inevitavelmente ser construída nesse tripé. O líder, o pastor, ele precisa ser alguém que alimenta, ou seja, mantimento, que proporcione o mantimento, que guie, ou seja, que ajude o rebanho a andar no caminho certo, direção, e proteja o rebanho, cuidado, ajuda, atenção, suporte. Então nós vemos que olhar para essas três funções é ver uma ilustração bem clara de qual é o papel do líder de uma nação. O papel do líder de uma determinada nação, ele passa por isso. E nós vemos que a parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Nós vemos que Jesus fala sobre o pastor que tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou, se perdeu. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela outra, daquela que se perdeu. Tem gente que pensa assim, mas como é que o pastor larga 99, abandona 99, vai atrás de uma única? Aí é que nós observamos que o texto não diz que o pastor abandonou, que o pastor largou. Ele deixou. Deixou por quê? Porque elas estavam no seu redil, elas estavam no lugar seguro, elas estavam protegidas, elas estavam bem, estavam cuidadas. Por isso, o pastor, sabendo que as ovelhas estavam bem, estavam no lugar certo, estavam bem cuidadas, estavam com proteção,
Ele pôde deixá-las ali, no lugar certo, para ir atrás daquela que havia se perdido. Por quê? Porque aquela que estava perdida era tão importante quanto as que estavam no redil. Então ele foi atrás, por quê? Porque ela era tão importante quanto as outras, porque este pastor amava a sua função, a sua tarefa, porque esse pastor tinha as características que deve de fato ter um líder de qualquer povo, de qualquer nação. Então, o pastor, ele vai ali com um grande exemplo de pastor, atrás daquela que está desgarrada, que está ferida, que está sem norte, para trazê-la de volta, cuidar dela e devolvê-la ao seu lugar, que é junto a todo o restante do rebanho. Então, infelizmente, nós vemos que não era isso que estava acontecendo em Israel. O profeta Ezequiel vem para denunciar os que deveriam fazer isso, seguir o exemplo do bom pastor, mas que estavam se desviando de suas funções. Ao invés de se preocuparem com o povo, aquilo que eles deveriam fazer com o povo, com as ovelhas do Senhor, estavam fazendo para si mesmos, né? Por isso, o profeta diz: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, né? Segundo subtópico, o que os governantes faziam? Nós temos aqui uma interrogação. A resposta a seguir diz que eles estavam cuidando de si mesmos. Ao invés de preocuparem-se com o povo, estavam se preocupando consigo. Ao invés de se preocupar com as necessidades, com as dificuldades, com os anseios, com o que o povo estava precisando, o que a ovelha estava necessitando, eles estavam se preocupando com aquilo que eles precisavam, com aquilo que eles queriam, satisfazendo suas próprias necessidades em detrimento das necessidades do povo, das ovelhas. Por isso, no versículo 2, o profeta diz: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, que estão cuidando de si mesmos. E a nossa lição diz na sequência que essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio. Na seguir, a nossa lição diz que o profeta, ou seja, Ezequiel, mostra 3 práticas deploráveis, 3 práticas péssimas, 3 práticas reprováveis destes pastores, destes líderes. O profeta usa uma linguagem metafórica para descrever como estava sendo a atuação daqueles líderes. No versículo 3, o profeta Ezequiel diz: vocês estão comendo a gordura da ovelha, das ovelhas. Vocês estão se vestindo da lã das ovelhas. Vocês estão degolando o cevado. Vocês não estão mais apacentando as ovelhas. Ou seja, vocês, ao invés de cuidar da ovelha, estão ao invés de cuidarem do povo, ao invés de cuidarem das ovelhas, vocês estão se aproveitando. Ao invés de sarar uma ferida, vocês estão tirando da gordura. Ao invés de cuidar, vocês estão tirando a lã. Vocês só estão se preocupando em tirar do rebanho aquilo que é de benefício para vocês. E não procurando enxergar qual é a necessidade do rebanho para cuidar do rebanho. Vocês estão satisfazendo a vossa necessidade, tirando recurso do rebanho, da ovelha, né? Infelizmente, tudo que nós estamos estudando, nós vemos nos nossos dias. Pessoas que se dizem cuidadores, ajudadores, instrutores, ministros da palavra, lideranças, que estão mais preocupados com coisas que não são necessidades primárias e às vezes até mais preocupados consigo mesmos
do que com o objetivo real, que é de cuidar da alma das pessoas. Né? Muitos líderes que estão mais preocupados em demonstrar para as pessoas, para outros líderes, para o ser humano, que eles são grandes, que eles são ótimos administradores, que eles cuidam muito bem, e olhar e demonstrar uma prosperidade financeira. E muitas vezes tem pessoas morrendo ali naquele redil, ali perto dele. E muitas vezes a preocupação com as construções, com os templos, com a formosura, é maior do que com o cuidado com a alma do ser humano. É maior do que com o cuidado da ovelha que está ferida, da ovelha que está afastada, da ovelha que errou e que precisa de instrução, que precisa de cuidado, que precisa de remédio para sarar a ferida. Terceiro e último subtópico do segundo tópico. O que os governantes não faziam? Uma outra pergunta. O que os governantes não faziam? A gente acabou de ver o que eles estavam fazendo. E agora, o que eles não faziam, a gente até já adiantou, né? Eles não estavam cuidando das ovelhas. Nós acabamos de ver que eles estavam cuidando de si mesmos. E aqui diz que eles não estavam cuidando das ovelhas. Tinha ovelhas que estavam fracas, tinha ovelhas que estavam doentes, outras estavam quebradas, outras estavam desgarradas, outras estavam perdidas, conforme o que diz o profeta Ezequiel. Né? No versículo 4 ele diz: a ovelha fraca vocês não fortaleceram. A ovelha doente vocês não curaram. A ovelha quebrada vocês não ligaram, vocês não foram lá ajudar, sarar. A desgarrada vocês não tornaram a trazer. A ovelha perdida vocês não buscaram, mas estão dominando sobre elas com rigor e com dureza. Ao invés de cuidar, estão colocando jugo pesado. Inclusive, tem líder que quer cobrar de alguém aquilo que nem ele dá conta de fazer. E ele quer colocar um jugo pesado sobre a ovelha. E ao invés de cuidar, ele está sendo pesado, está maltratando. Isso revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Então nós vemos, olhando para o lado político, isso acontecer. Muitos líderes do povo, que Deus deu a oportunidade, que Deus permitiu serem líderes, estão sendo chefes ruins, chefes maus. Foram chamados para liderar, para cuidar, para ajudar, para abençoar, e estão prejudicando. Estão preocupados mais com o próprio bolso, com a própria causa, com a própria necessidade, do que com a necessidade do povo. Mas Deus sabe o que faz e Ele é justo. Nós vemos aqui que no quarto e último tópico desse segundo, quarto e último subtópico do segundo tópico, que fala sobre as ovelhas dispersas, as ovelhas que se afastaram, que se afastam, né? O Ezequiel dirige esses oráculos, essa mensagem, essas mensagens divinas à casa de Judá, mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. Então aqui, o que o texto, a nossa lição está dizendo é que o profeta Ezequiel, ele profetizava para o reino do sul, para o povo de Judá. Mas esta mensagem ela é aplicável a todo o povo de Israel, ao reino do sul e o reino do norte, Judá e Israel, para todos os israelitas. Né? Por quê? Porque todos estavam, Judá e Israel estavam dentro do mesmo contexto, e a palavra é aplicável a ambos. Para nós fecharmos, terceiro e último tópico, sobre o bom pastor. Nós acabamos de ver no primeiro tópico sobre o rebanho, depois sobre os pastores infiéis, mas aí nós temos o maravilhoso e maior, incomparável exemplo, que é o pastor
o próprio Deus como líder do seu povo. Nós vemos que Deus, ele toma as dores da ovelha, das suas ovelhas, e se coloca como pastor do rebanho, como pastor do seu próprio rebanho. Primeiro subtópico, a reação divina contra os maus pastores. Nós vemos que os pastores contemporâneos de Ezequiel, eles não estavam visitando as ovelhas no sentido de cuidar delas, de ajudá-las em suas necessidades. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigá-los. Então nós vemos que os pastores não estavam procurando visitar as ovelhas, procurando saber as suas necessidades, procurar ajudá-las. Como eles não visitaram as ovelhas para cuidar delas, agora a Bíblia diz que o próprio Deus ia visitar os pastores, visitar a liderança, os líderes, porque Deus queria tratar com eles. Porque se eles não estavam cumprindo o seu papel, agora Deus ia tratar com eles. Deus queria conversar com eles e era uma conversa que traria castigo, porque eles não estavam cumprindo ali o propósito divino, não estavam cuidando do povo de Deus. Então Deus promete também buscar as ovelhas dispersas, as ovelhas que se afastaram, as ovelhas que estão perdidas, que estão distantes, e também promete ainda libertar o seu povo das mãos destes pastores infiéis. Então, a igreja, como ovelhas do Senhor, ela tem que sempre buscar a Deus, buscar direcionamento de Deus, clamar a Deus por misericórdia, e Deus, ele livra a igreja de pessoas irresponsáveis que estão liderando o rebanho do Senhor. Segundo, Jesus, o bom pastor. Esse é o pastor que nós não temos o que reclamar dele. Esse é o pastor que nunca deixou de cuidar. Esse é o pastor que nunca tirou uma nota abaixo da máxima. O próprio Senhor Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 11 e 14, eu sou o bom pastor. Nós vemos que, assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, Deus vai voltar, Deus vai reunir todos os israelitas de volta na sua própria terra. Assim como ele fará isso, o Senhor Jesus está congregando as ovelhas para o seu redil. Cada dia Jesus está trazendo para perto de si, para o rebanho, para se reunir aqueles que são ovelhas do Senhor, trazendo para o seu redil os seus filhos, os seus servos, agrupando. E breve ele virá para buscar todo esse rebanho, porque ele quer que todas as suas ovelhas estejam na sua morada eterna. Louvado seja o Senhor. Terceiro, o pastor cristão. Nós vemos aqui que o bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando um leão e um urso. Então nós vemos que o líder, ele precisa ser alguém que está disposto a sofrer, ao ponto até de entregar sua própria vida pelas ovelhas. Aqueles a quem Deus chama, ele chama para este propósito, para cuidar, mesmo que este sofra, mesmo que este padeça, mas ele tem que cumprir ele precisa cumprir o seu chamado. É claro que Deus cuida de tudo, Deus cuida de todos, mas aquele que foi chamado para liderar, ele tem que estar disposto a sofrer para cumprir o seu ministério. O próprio Jesus disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E a nossa lição diz aqui que o Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para dois propósitos. Jesus concedeu líderes, pastores para a igreja, para aperfeiçoamento dos cristãos, dos crentes, e para a edificação do corpo de Cristo. Então hoje, o bom pastor direcionou pastores,
ou seja, líderes para cuidar do seu povo, pessoas para serem cabeça, para ajudar a guiar, para ajudar a cuidar, para ajudar a sarar, para ajudar a visitar, para ajudar a dar alimento, para ajudar com proteção, para ajudar com direção, para ajudar, às vezes, com correção, para dar suporte, para ser um guia espiritual. Então, nós vemos que o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama de ovelhas através das suas santas escrituras. Portanto, que Deus continue nos abençoando, que nós possamos continuar aprendendo na escola bíblica dominical. Deus continue abençoando a tua vida. Continue nos acompanhando e orando por nós, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.